Fala família! Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe, que Deus esteja visitando o teu coração através da mensagem que está sendo liberada, que nosso coração ele seja cheio da mensagem da palavra de Cristo e o coração alinhado ele gere a recompensa daquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração. Um caminho alinhado ele nos proporciona a viver um novo ano cheio da presença, cheio da bênção, cheio da alegria. Nós estamos falando sobre coisas que são essenciais. Ontem falamos sobre algo incrível e foi muito legal que um amigo me mandou um feedback, também me mandou uma mensagem mostrando que ele mandou para alguns colegas, alguns amigos de trabalho, alguns mentorados dele. E isso me deixou tão feliz porque essa é a mensagem de Cristo, esse é o evangelismo, chegar em outras pessoas através da mensagem de Cristo, porque aqui apesar de ser o Instagram da igreja, nós estamos falando sobre Cristo. A nossa intenção não é simplesmente evangelizar para trazer as pessoas para dentro da igreja. Nós queremos mostrar Cristo para as pessoas e então, com a transformação da vida delas, alcancem e visitem uma igreja, estejam em comunhão com o corpo, vivendo por completo a experiência de estar com Cristo. E sem mais delongas, antes de iniciar, eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo aqui, porque é muito especial e é muito importante que você curta esse vídeo para que realmente a gente tenha condição e a possibilidade de chegar ainda mais longe. Presenteie um amigo, manda esse vídeo aqui, manda o livro e diz, olha, eu quero te presentear com algo que tem sido muito importante na minha vida e tenho certeza que vai ser na tua também. Existe uma pergunta que todo cristão, cedo ou tarde, ele sempre faz. Primeiro faz no seu coração e depois acaba até compartilhando com outras pessoas. Como que eu sei que Deus está falando comigo? A verdade é que muita gente acaba ficando frustrada na construção da sua caminhada com Deus por não saber que Deus está falando ou não entender quando Deus fala. Não reconhece a voz de Deus e então não consegue entender. Hoje é o nosso 5º dia dessa série, desse início de ano, desse devocional. E nesse 5º dia dessa caminhada, nós vamos tratar sobre o tema que é central na vida de um cristão, na vida cristã. Eu vou ouvir a voz de Deus. E como sei que estou ouvindo a voz de Deus? Aqui nós não estamos falando de misticismo, não é nada reservado para líderes espirituais, para profetas ou para pessoas que são super espirituais. Esse não é um privilégio de gente superdotada espiritualmente, não. Isso é algo simples, porque a fala de Cristo é, Jesus nos disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Gente, isso é identidade, não é uma exceção. Todo o cristão ouve a voz de Deus. João 10, 27 é o nosso texto base, e ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Aqui Jesus não está descrevendo um efeito raro. Ele está mostrando um relacionamento contínuo. Ele mostra que ouvir a voz de Deus não é sobre ouvir sons audíveis, mas sobre ser sensível e ter a direção do Espírito Santo. Perceber que o texto nos reflete pelo menos 3 coisas: ouvir, ser conhecido e seguir. E aí é que vem algo impactante, porque muitos querem seguir sem ouvir, outros querem ouvir sem obedecer. Mas no reino de Deus, tudo isso caminha junto, essas coisas elas estão conectadas. E aqui tem uma reflexão que ela se torna até um tanto quanto profunda, porque Deus fala, mas nós não estamos ouvindo, ou será que estamos ouvindo? Porque esse é um desafio da vida cristã. Esse desafio ele não vem por uma falta de informação bíblica, ele é realmente relacionado a um excesso de ruído espiritual. Porque nós vivemos num mundo, em um tempo, em uma estação, onde tudo fala. Nós somos discipulados pela rede social, nós somos influenciados pelas opiniões, nós temos os nossos medos, a ansiedade, as pressões familiares, muitas vozes internas do passado e em meio a tudo isso, a Bíblia nos garante que a voz de Deus ela continua firme, ela é constante, ela é clara. O problema então está nessa competição
tem muito barulho e Deus espera uma atenção. A Bíblia cita poucos momentos em que Deus grita. Na verdade, raramente Deus grita. Ele convida. Então, através desse convite, as características elas são muito claras, porque nessa confusão eu confundo o que são pensamentos com o que é a voz de Deus, o que são emoções e direções divinas, o que são desejos pessoais e o que é a vontade do Senhor. E a voz de Deus ela acaba por ter características que são muito claras. Ela confronta e não acusa. Ela corrige e não humilha. Ela direciona e não confunde. Traz paz, mesmo quando exige uma renúncia. Então, quando algo vem de Deus, pode parecer muito difícil, mas não gera caos interior. Então, esse perigo é estar vivendo uma fé em que você não escuta, não tem uma audição espiritual. E quando o cristão não aprende a ouvir a Deus, ele começa a viver por impulso. Toma decisões importantes sem oração, sem palavras, sem discernimento. Isso gera uma fé instável, cansada e muitas vezes frustrada. Não é porque Deus falhou, mas porque a escuta foi substituída pela pressa. Deus não tem um compromisso com a nossa urgência. Ele tem compromisso com a nossa formação. Essa é uma frase sempre muito importante de se definir. Por muitas vezes escutamos que Deus tem pressa. A verdade é que se Deus tem pressa é porque algo está atrasado. Deus ele tem urgência. Se ele tivesse pressa, estaria fora do tempo. E Deus é o dono do tempo. É impossível estar fora do tempo. Samuel, ele aprendeu a ouvir a Deus. O profeta Samuel, ele ouve a voz de Deus quando ainda era uma criança. E ainda assim ele não reconheceu de imediato. Então ele tem um mentor, alguém que diz: Samuel, calma, se você ouvir de novo, diga: Senhor, eis-me aqui. E isso é algo precioso, porque nós podemos ouvir a voz de Deus e não saber discernir a voz de Deus. E isso é muito importante, porque não tem problema eu errar no começo. O problema é nunca aprender a ouvir a voz de Deus, sei lá, tem 2, 3, 4, 5 anos de igreja e ainda não aprendi a ouvir a voz de Deus, então tem algo errado, eu estou ouvindo muito barulho, quem sabe seja melhor eu calar todas as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Aqui eu trago a citação de Richard Baxter de novo, porque esse teólogo, ele é muito impactante nessa questão de uma vida real, uma vida prática, porque ele viveu para mostrar que uma doutrina sem vida prática gera só orgulho. E mesmo que nós estejamos em uma intenção de viver espiritualmente, se eu não tenho um contexto onde a minha vida ela realmente impacta no dia a dia, as coisas estão acontecendo errado. Então, se eu não sou direcionado espiritualmente todos os dias, algo está errado. Eu preciso parar e viver. Por isso que ele impactou o mundo na sua época, mostrando que as pessoas precisam ser cuidadas individualmente. Não é possível você se tornar um evangelista ou um cristão que prega apenas na rede social, que fala de Jesus apenas pregando em um altar ou com um microfone na mão. Não, pelo contrário, nós precisamos estar conectados. Então, uma fé saudável, ela nasce de uma escuta constante. Essa escuta constante, ela precisa virar uma aplicação na vida diária. Porque se eu apenas ouço a Deus, isso não é receber revelação. Porque receber uma palavra revelada de Deus que vai destravar o futuro, o destino, que vai me dar uma condição de acelerar no meu processo, onde, por exemplo, a Bíblia nos afirma que há uma promessa sobre Israel, sobre o povo de Deus, aqui melhor exemplificando, de que o Senhor nos faz acelerar. Nós vamos estar plantando, mas vamos estar na mesma estação de quem está colhendo. O que é isso? Mesmo que nós não tenhamos ainda o fruto
né, naturalmente, espiritualmente, né, uma ação divina, nós vamos estar plantando e vamos estar na mesma estação de quem está colhendo. Nós vamos ser acelerados. Por isso que isso gera e deve gerar uma aplicação prática. Se você quer, se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter 3 disciplinas fundamentais. Nós precisamos estar conectados à palavra. Deus nunca vai se contradizer às Escrituras. Isso é o que nos faz ser cristãos de verdade, sendo cristãos bíblicos. Porque não tem como não ouvir a Deus, não tem como ouvir a Deus sem conhecer a Bíblia. Se Deus fala através da palavra, se eu não conheço a voz dele, se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço a Bíblia, então as coisas elas não vão acontecer. Eu preciso viver uma vida onde eu também tenho momentos de silêncio, onde eu sei silenciar a minha mente, onde eu sei silenciar as minhas emoções, onde eu consigo ter um controle, um equilíbrio emocional para que as coisas elas realmente aconteçam. E eu preciso ser obediente. Quanto mais eu obedeço, mais sensível eu me torno, mais proporcionado a viver a palavra de Deus eu estou. Porque Deus ele não está disposto, ele fala com quem está mais disposto a obedecer. Não adianta apenas ouvir a voz de Deus e isso não se transformar em uma ação, isso não acontecer, isso não se transformar em uma atitude. Então são 3 coisas simples para você colocar em prática nesse início de ano: palavra, silêncio e obediência. E com isso, com certeza as coisas mudam, as coisas acontecem. Acontecem, porque ouvindo a voz de Deus, você para de perder tempo errando no caminho. Pelo contrário, as coisas elas vão para uma direção correta, as coisas elas vão para uma direção saudável. É por isso que nós, quando falamos de Cristo, nós estamos falando sobre algo que transforma a vida real. Não nos serve apenas uma experiência, não nos serve apenas um momento de emoção. Nós precisamos ter uma transformação real que impacta os lugares e os ambientes que nós estivermos. Com isso, eu quero te pedir para que você feche os seus olhos e a gente vai orar junto, pedindo ao Senhor. Rapidamente, nós vamos gastar alguns segundos. Para o que você está fazendo aí. Talvez você já não está mais dobrando roupa como estava no primeiro ou segundo dia. Talvez agora você está tomando café da manhã. Ou sei lá, você está trabalhando. Guarda alguns segundos do teu trabalho, você não vai perder resultado por isso. Calme, silencia a tua mente, fecha os teus olhos, sai desse pensamento, sai desse monte de problema aí e entra num lugar onde você vai realmente conhecer a Cristo, num lugar onde você vai se conectar com Ele agora. É poucos segundos, tenha certeza disso. Saiu? Que legal. Senhor, aqui nós estamos reconhecendo que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a tua voz. Nós estamos distraídos, estamos inúmeras vezes perdidos e apressados. Mas hoje nós pedimos, Senhor, limpe os nossos ouvidos espirituais. Faça silenciar todas as vozes que não vêm de ti. Alinha os nossos pensamentos aos teus e faz-nos ouvir a tua palavra. Ensina-nos a reconhecer a tua voz e conhecer para obedecer com muita fidelidade. Porque não nos serve apenas ouvir a tua voz, nós queremos segui-la. E em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de maturidade aonde ouvimos a tua voz e obedecemos. Em nome de Jesus. Amém. Isso é a realidade de ser cristão. Deus vai falar, porque o céu não fica em silêncio. A pergunta é, na verdade, a pergunta não é se Deus fala. A pergunta é, eu estou disposto a parar, ouvir e obedecer a voz de Deus? E se essa mensagem falou com você, permanece nessa jornada. Faltam poucos dias, mas muito mais do que os dias de devocional. Permaneça na jornada da fé, porque uma vida nova, ela começa com uma consciência sensível à voz de Deus. E isso faz nós estarmos em um lugar de crescimento. Compartilhe essa mensagem com um amigo, que Deus te abençoe muito, que você seja edificado por essa palavra. Não esquece de curtir, de se inscrever no Instagram, no YouTube da igreja e compartilhar essa mensagem com quem você ama.
Essa é a orientação. Compartilhe essa mensagem com 3 pessoas que você ama e nós vamos, sem dúvida alguma, impactar um coração que pode estar perdido, aflito e um coração que pode estar sendo roubado da presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.